Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 3, verso 1, e depois em Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus, capítulo 3, verso 1 e o 2, Mateus, capítulo 3, verso 1 e o verso 2, e depois Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz assim. Então, Mateus, capítulo 3, verso 1 e o 2 diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E em Mateus, capítulo 4, verso 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Hoje, em muitas igrejas, nós podemos ver muitos profetas. O que tem mais dentro das igrejas hoje são profetas. Profetas que profetizam dinheiro para a vida das pessoas, bens materiais, carros, casas. Profetas que dizem que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta da pessoa, do nada. Profetas que dizem que Deus está preparando a chave de um carro, de uma casa. Só que a palavra de Deus, ela diz assim, que João Batista, um pregador, que antes de Jesus vir aqui na terra pregar o Evangelho, João Batista, ele pregava. Deus levantou João Batista para pregar a palavra de Deus. E o que João Batista pregava? João Batista pregava dinheiro. João Batista pregava riquezas? Não, João Batista pregava Mateus capítulo 3, verso 1 e o verso 2, que diz: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista pregava o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem do mal que elas tinham feito, pedissem perdão para Deus e não fizessem mais aquelas coisas erradas que elas faziam, e tivessem uma vida de obediência à palavra de Deus. E aguardassem, servindo, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, esperando o reino dos céus, a salvação. Então João Batista, ele pregava o arrependimento dos pecados, e João Batista pregava o reino de Deus. João Batista pregava que Deus, ele tem uma vida além desta vida aqui na terra para os salvos, que é os salvos viverem lá no reino de Deus, lá na glória. E depois em Mateus capítulo 4, verso 17 diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando Jesus começou a pregar, Jesus ele não pregava prosperidade, Jesus ele não pregava
que Deus ia dar riquezas para as pessoas aqui na terra, que Deus ia preparar bens materiais para as pessoas aqui na terra. Jesus, ele pregava o arrependimento dos pecados e o reino de Deus e a salvação. E hoje nós vemos que os cultos, as reuniões das casas de oração não estão sendo do jeito que João Batista fazia e nem do jeito que Jesus Cristo fazia. O que está tendo em muitas igrejas é só profecia. Do começo ao fim do culto, da reunião, é só profecia. Pessoas pulando, rodando dentro das igrejas. Mas não tem a pregação do arrependimento e nem da salvação. Quantas igrejas que o pregador ele só fica gritando: receba, receba, receba o fogo do céu. E os crentes começam a rodar, começam a rolar pelo chão, começam a pular. E o pregador fica às vezes 2 horas só gritando: receba. E o povo pulando, as pessoas pulando. Mas a gente não ouve esses pregadores pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que tem tantos escândalos em muitas igrejas? Por que os ateus, eles ficam zombando dos crentes? Por que existem vídeos de pessoas que imitam os crentes, pessoas que nem são crentes, mas ficam imitando os crentes, pulando, rodando, profetizando? Por que existem tantos vídeos mostrando crentes roubando, adulterando, mentindo? Ficando rico, fazendo coisas erradas? Por quê? Porque não está sendo pregado o que João Batista pregava e o que Jesus Cristo pregava. A palavra de Deus diz que João Batista ele batizava as pessoas, né? Mas antes dele pregar, né? Antes de João Batista batizar uma pessoa ali no Rio Jordão, João Batista pregava para as pessoas: arrependam das coisas erradas que vocês fizeram, peçam perdão para Deus e Deus vai perdoar vocês, e não façam mais as coisas erradas que vocês faziam. E aí João Batista batizava as pessoas. A palavra de Deus diz até que João Batista nunca fez um paralítico caminhar, um cego enxergar, um mudo falar. João Batista nunca operou um milagre de saúde na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele se agradava da vida que João Batista tinha, porque João Batista pregava a palavra de Deus para as pessoas. João Batista pregava o arrependimento dos pecados e a salvação para as pessoas. E depois veio Jesus pregando também para que as pessoas se arrependessem dos pecados, para que as pessoas se preparassem para a salvação, para serem levadas para o reino de Deus. Aqui em Efésios capítulo 4, a partir do verso 27, Efésios capítulo 4, a partir do verso 27 diz assim: não deis lugar ao diabo,
Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Por que tem muitas igrejas onde os crentes daquelas igrejas estão roubando? Crentes que falam palavrão, crentes que vão lá no campo assistir o jogo e ficam falando palavrão lá no campo, crentes que ficam assistindo o jogo na televisão e ficam xingando, falando palavrão na frente até da família, dos filhos. Por que tem crente que só vive amargurado, fica guardando mágoa no coração? Por quê? Porque na igreja que esses crentes estão indo, muitas vezes, não está sendo pregado a palavra de arrependimento, uma palavra de salvação. Aqui em Efésios, capítulo 4, verso 27 diz: não deis lugar ao diabo. Por que tem crente que está dando lugar ao diabo? Porque o pregador da igreja que aquele crente vai, diz que aquele crente vai estar agradando a Deus, pulando, rolando pelo chão, gritando. Deus, ele não quer só ouvir glória a Deus dentro da igreja. Deus, ele quer que os crentes parem. Aqueles crentes que roubam, parem de roubar, trabalhem honestamente. Aquele crente que compra alguma coisa, mas não paga, pague as suas dívidas. Aquele crente que fala palavrão, que fica xingando os outros, que pare de xingar os outros, de falar palavrão. Aquele crente que vive com amargura no coração, que perdoe o próximo. Igual a palavra de Deus ela diz. Porque não adianta o crente falar glória a Deus, aleluia dentro da igreja, e no domingo, na frente da televisão, aquele crente está assistindo o jogo e falando palavrão, xingando. Então não adianta, Deus não vai receber aquele glória a Deus que aquele crente falou dentro de uma igreja. O crente tem que falar glória a Deus em casa, na igreja, na rua, aonde ele estiver. Porque a palavra de Deus nos ensina que não se pode servir a dois senhores. Então aqui a palavra de Deus diz para o crente não dar lugar ao diabo. Então aquele crente que prega, aquele crente que opera milagre dentro da igreja, aquele crente que profetiza dentro da igreja, que ora por revelação dentro da igreja, mas quando ele sai para fora do templo, ele começa a falar mentira, ele começa a roubar, fazer coisas erradas, comprar e não pagar. Esse crente está dando lugar ao diabo. E Deus, ele nos ensina nessa noite para não dar lugar ao diabo. Deus, ele ensina nessa noite a gente lembrar do que João Batista pregava, do que Jesus Cristo pregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que aqui na face dessa terra não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém aqui nessa face dessa terra, porque os salvos, aquelas pessoas que praticam o que Jesus ensinou, que fazem o que Jesus disse para fazer,
Esses crentes, eles serão levados por Jesus quando Jesus voltar para a nova Jerusalém celestial, a cidade santa preparada por Deus para os salvos. Mas aquelas pessoas que deram lugar ao diabo, mesmo sendo batizadas, mesmo tendo cargo na igreja, esses crentes que deram lugar ao diabo, eles serão lançados juntamente com o diabo lá no lago de fogo, e lá vai ter choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Então Jesus, ele nos ensinou a falar palavras que vai edificar outra pessoa. Não palavras que vai destruir outra pessoa, mas palavras que vai edificar outra pessoa. Jesus, ele nos ensinou a trabalhar honestamente para ter o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensinou a falar sempre a verdade. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. Jesus, ele nos ensinou a perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal e a orar por eles. Não para que Deus castigue eles, mas que Deus tenha misericórdia deles, que eles venham ouvir a palavra de Deus também e venham aceitar a Jesus Cristo como Salvador e venham ser salvos também. Então essa é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra que o Senhor Deus nos revelou hoje. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado hoje, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor, Senhor Jesus, o Senhor quer que sejamos salvos, o Senhor quer nos levar, Senhor, para que estejamos contigo, com o Senhor Deus, com o Espírito Santo aí na glória, eternamente, servindo aos Senhores, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, por toda a eternidade. Porque a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que o Senhor não deseja a morte do ímpio, mas o Senhor quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todas aquelas pessoas que ouviram a Tua palavra de salvação, Senhor. E que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.